Pessoal, finalmente Donald Trump jogou no ventilador e divulgou aquilo que todos nós já imaginávamos sobre a situação eleitoral na Venezuela, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente sempre tive certeza, mas a gente não podia provar. Maduro não venceu aquelas eleições. E olha, o que Trump fez vai significar muito para o Brasil, mas eu tô muito mais confiante agora que Trump soltou essa do que estava alguns dias atrás e vou explicar por quê, né? Desde já compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e deixa o joinha aí embaixo, pessoal. Dá o like no vídeo, não custa nada e ajuda no engajamento, porque infelizmente a plataforma tem censurado seletivamente, né? Não sei se porque sou pré-candidato, mas é o que está acontecendo, eu peço a ajuda de vocês, tá? Olha só, o Trump divulgou então que um relatório da CIA aponta aí para uma fraude na situação da Venezuela, onde o Maduro certamente não foi eleito, né? Motivo pelo qual eles inclusive foram lá dar férias permanente para o Maduro do cargo, né? Tá lá num resort particular e privado dos Estados Unidos e de lá não vai sair nunca mais. Pois bem, meus amigos, por que isso é tão importante para o Brasil, né? Bom, vamos ler um trechinho da matéria aqui, ó. Trump torna público o relatório da CIA e faz revelação bombástica sobre eleições na Venezuela, né? Vamos ver aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou ontem, durante um discurso à nação, um documento desclassificado da CIA que reúne relatórios de inteligência produzidos entre 2004 e 2020. Então, realmente, a coisa já está há um tempo sendo investigado, né? Sobre a capacidade do chavismo de manipular eleições por meio de sistemas eletrônicos de votação. O documento foi desclassificado pelo diretor da CIA, John Haspel, em 1º de julho. O que acontece? Se eles estão desde 2004 fazendo essa verificação, classificando isso, é porque eles desconfiam de alguma coisa, né? Quer dizer, como é que alguém que não tem popularidade, como é que alguém que massacra literalmente a sua população consegue ganhar a eleição? O Maduro mandava tanques passarem por cima de manifestantes. Isso aconteceu. Pessoas simplesmente sumiam. Literalmente sumiam, como no regime chinês. E mesmo assim ele vencia a eleição. Então não faz nenhum sentido. Então lá atrás alguma coisa deve ter ligado o alerta e eles passaram a fazer essa investigação. Mas o ponto principal vem agora, ó. Abre aspas. Hoje estamos publicando documentos que mostram que a CIA obteve informações sobre um plano específico para fraudar as eleições de 2020 na Venezuela em favor do corrupto regime Maduro. E foi exatamente isso que aconteceu. É isso aí. Segundo ele, os relatórios descrevem métodos para alterar digitalmente os totais de votos de forma a driblar até auditorias aprofundadas. Ele está falando aqui do sistema eletrônico de votação, tá? Entre os episódios citados no documento está a eleição presidencial da Venezuela de 2012, quando o serviço de inteligência de Hugo Chávez, com o apoio do Conselho Nacional de Eleitoral da empresa Smartmatic, acho que todo mundo se lembra bem desse nome, né? Teriam adulterado urnas em cerca de 300 votos de votação, né? 300 centos de votação. Chávez venceu aquela eleição por cerca de 1,6 milhões de votos, né? Me lembra até um outro país aí onde o resultado foi bem apertado, mas onde não foi possível ser feita aí essa verificação, porque todos aqueles que questionaram o resultado receberam multas astronômicas, ficaram inelegíveis, alguns estão presos, né? E alguns dizem que há uma democracia naquele país, né? Não vou citar qual país é esse, mas acho que todo mundo já imagina. De qualquer maneira, isso é interessante porque tem algumas semelhanças com o que acontece no Brasil, no que se refere ao sistema, né? Aqui é o sistema eletrônico, digital, né? Então pode ser aí que a gente, não é que a gente vá ter olhos abertos e atentos esse ano. A gente já deve ter, há um bom tempo. Então, se isso aconteceu na Venezuela, se agentes da CIA estão trabalhando nisso, estão de olho, estão investigando desde 2004 na Venezuela, será que o mesmo não aconteceu aqui no Brasil? É apenas uma pergunta, né? Perguntar não ofende. Porque que tem agentes da CIA aqui no Brasil, eu tenho certeza que tem. Isso eu não tenho dúvida, não é informação privilegiada, ninguém me falou nada, não. Eu tenho certeza que tem, né? Tem no mundo todo, né? O Brasil é um país estratégico. E agora, o que eles estão fazendo aqui é outra história. Será que eles estão investigando, estão de olho nisso? Não sei. Mas olha só, o novo embaixador
dos Estados Unidos, aqui no Brasil, que foi indicado por Donald Trump, ele disse o seguinte, ó. Indicado do Trump para a Embaixada dos Estados Unidos afirma que eleições brasileiras serão livres e justas. Por que ele falou isso? A gente está basicamente há 3 meses da eleição. Porque o novo embaixador do Brasil, que ainda não tomou posse, né? Ele participou de um processo, de uma espécie de sabatina lá no Senado norte-americano, que é apenas uma burocracia necessária para ele assumir o cargo. Mas ele declarou, depois dessa espécie de sabatina que ele teve lá, que as eleições do Brasil serão livres e justas. E olha, se de fato isso acontecer, se tivermos eleições livres e justas, bom, a direita vence. Porque o que nós não tivemos em 2022 foi justiça, né? Bolsonaro foi impedido de fazer lives na sua casa, no Alvorada. Bolsonaro não podia chamar Lula de ladrão, de corrupto, mas Lula pôde chamá-lo de nazista, de fascista, de genocida. Isso é justiça para você? Isso é igualdade de condições para você? Porque para mim não é, né? Lula teve todas as suas inserções veiculadas em rádio e TV. Bolsonaro teve centenas, milhares, dezenas de milhares de inserções a menos. Eu não estou mentindo não estou falando números da cabeça não, como o Lula adora fazer, falar números da cabeça. Bolsonaro teve centenas de milhares de inserções a menos do que o Lula em propaganda de rádio, principalmente na região Nordeste. Ah, Deiko, mas ninguém ouve rádio hoje. Você não ouve rádio, mas milhões de pessoas no Brasil ainda se informam exclusivamente por rádio. Pois é. Se você que mora no interior do estado de São Paulo, por exemplo, em algumas cidades aí, mal tem internet, mal tem sinal de TV, pega a Globo e a Record. Tô mentindo? Agora, imagina no sertão nordestino, no interior de estados do Nordeste. Mas nem internet tem. A única coisa que chega é o rádio. Milhões de pessoas ainda se informam por rádio. Aí eu pergunto, centenas de milhares de inserções a menos para um candidato, em detrimento de outro, será que faz diferença numa eleição? É apenas um questionamento também. Então, o novo embaixador dos Estados Unidos aí está falando que teremos eleições livres e justas. Eu acho que ele está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Não sei. Passeando aqui pela internet também, eu me deparei com essa notícia aqui. Ex-agente da CIA afirma que a agência pode acessar microfones e câmeras de dispositivos remotamente. Aí você vê, né? Agentes da CIA espalhando-se pelo mundo todo, pelo Brasil deve ter também, estava na Venezuela, e esse relatório aponta agora para fraude na eleição, onde o Maduro saiu como vitorioso. E aí nós temos um ex-agente da CIA dizendo que a CIA pode acessar microfones e câmeras remotamente. E agora nós temos o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que ainda não tomou posse, mas que disse que nós teremos eleições livres e justas. Eu não sei vocês, mas eu tô com grandes expectativas, viu? É claro que eu não vou deixar isso atrapalhar o meu empenho. Campanha modo turbo pro Flávio, não é? E para mim também, para este que vos fala, porque eu sou pré-candidato a deputado federal e eu conto com o apoio de vocês. Vamos para cima, hein? 2022 foi quase, bati na trave, faltou pouquíssimos votos de legenda. Se for da vontade de Deus e de vocês, esse ano a gente chega lá, né? Vamos lá, conto com o apoio de vocês, compartilhe esse vídeo e deixe seu like, não esqueça. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.